Olá pessoal, tudo bem? O professor está aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou dar uma aula para vocês sobre gramática e ortografia, como regras da língua portuguesa, como que se escreve as palavras e como a gente não confunde para errá-las, tá bom? O professor já fez um vídeo para vocês sobre verbos semana passada. Eu espero que vocês tenham visto. Quem não viu, é só pedir que eu passo novamente. Eu compartilho novamente. É muito importante que vocês vejam aquele vídeo, tá? Aqui agora eu vou falar do uso do U e do L. Ou seja, palavras terminadas em U ou em L têm o mesmo som, como por exemplo, tratou, tratou, som de U no final. Anzol, som de U no final. Mas uma termina com U e a outra termina com L. A gente vai entender o porquê disso, ok? Então vamos lá, eu vou ficar com o rosto tampado para dar para vocês lerem aqui o meu cartaz. Verbo. Primeiro a gente vai voltar a falar em verbo, que nós já falamos semana passada, e tem um vídeo inteiro só falando de verbo. E tá bem explicado lá. É só vocês recorrerem para lá. Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Verbos é uma classe de palavras que dá nome ou indicação numa frase. Por exemplo, correr, dormir, pular, viajar, namorar, cozinhar, trabalhar, estudar, né? Então, nós seres humanos e os animais, a gente tem ação na vida. Toda ação que a gente tem, as palavras se chamam verbo, né? Ah, eu acordei, acordar, verbo acordar. Ah, eu andei, verbo andar, é ação. Ah, eu dormir, entendeu? Eu dormi, verbo dormir, beleza? Tem outra classe de palavras que se chama substantivo, né? Essa classe de palavras, pessoal, ela dá nome, ela indica seres reais, seres irreais, seres palpáveis, seres abstratos, ok? Por exemplo, um substantivo. Eu, Marco, sou um substantivo. O professor, que é uma profissão, também é um substantivo. O Leonardo, que é um aluno, é um substantivo. E o aluno também é um substantivo. A cama é um substantivo. Tudo que a gente pega, que a gente sente, é um substantivo, tá? Seres, coisas. Eu dei alguns exemplos de substantivo aqui, ó. João, que é uma pessoa, é um substantivo. Campinas é um substantivo. O elefante, a Maria, o carro, o lençol, tá bom? São tudo substantivos. São coisas reais que a gente vê, toca ou sente. Então a gente dá nome dessas coisas dentro de um texto. O Marco é legal, né? O Marco sou eu, professor, eu sou um substantivo. E legal é outra coisa que eu vou falar em seguida. Adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá qualidade ao substantivo. Substantivo é o de cima. A pessoa, por exemplo. Ao animal, a flor, a planta, né? Que nem substantivo pode ser planta também. Eu dei um exemplo assim, ó. Então, ou seja, adjetivos é uma classe de palavra que dá uma qualidade positiva ou negativa ao substantivo. Eu dei um exemplo assim: o professor é legal. O professor é o substantivo e legal é o adjetivo. Eu usei exatamente o legal porque termina com L e tem som de U. Então dá para usar L como adjetivo também, tá bom? Dando sequência aqui, pessoal, espero que vocês estejam vendo. Essa aula 5, é análise da escrita, ortografia e reflexão sobre a língua. Eu listei todos os verbos que estão na lição 5, né? Que o final da história da fiadeira preguiçosa. Daí a professora fez um ditado. Quando a professora faz um ditado, o professor lê, o aluno tem que escrever.
E daí cada um vai escrever de um jeito, quem sabe escrever correto vai escrever correto, e quem não souber vai escrever do jeito que consegue, né? E aqui tem dois exemplos, do Marcos e do Paulo, na página 11. Vocês vão ver que cada um escreveu de uma forma. E é exatamente sobre isso que eu falei até agora, que essa lição diz respeito. As palavras tratou, vestiu, olhou, perdeu, ficou, falou, significa tratou do verbo tratar, porque é uma ação. Vestiu é uma ação do verbo vestir, olhou do verbo olhar. Ou seja, o verbo é uma ação. Quando é uma ação e termina com som de U e é um verbo, sempre vai ser a letra U mesmo. Quando é um substantivo, que eu acabei de dizer que é uma classe de palavras que nomeia seres imagináveis, reais, irreais, abstratos e tal, objetos, normalmente termina em L. E tem o adjetivo legal que também termina em L. Então essa lição fala exatamente sobre isso. Essa semana o professor vai montar uma sala virtual. Eu vou retomar esse assunto e eu espero encontrar vocês em breve, tá? Então assistam, pensem, reflitam sobre o que o professor falou, sobre o que é substantivo, o que é verbo e o que é adjetivo, tá bom? Eu espero vocês na semana. Um abraço.